Que bom, irmão. Pode sentar. Que bom que estão aqui em mais essa escola bíblica dominical, às terças-feiras, né? Quem esteve aqui na última aula com o pastor? Online. Eu vi também online. Eu acho que ele já falou tudo, né? Não tem muito o que acrescentar aqui. E quem esteve no domingo aqui, eu falei sobre autoridade e um princípio divino. Quase todos também. O tema segue nessa linha, falando sobre autoridade. A gente precisa trazer um pouco mais de leveza sobre esse assunto. Primeiro, sobre a questão da submissão. Submissão foi um tema muito carregado de negatividade, né? As pessoas falam de submissão e visualizam a ideia de sujeição, da pessoa que é sujeita a outra. A palavra submissão vem de uma junção de sub e missão. Então é uma missão conectada com outra missão. Se você tem uma loja de algum negócio e tem um gerente lá e tem um subgerente, esse subgerente, ele pensa que igualzinho o gerente, ele tem a mesma ideia, a mesma percepção do negócio, só que ele só toma decisões mediante a orientação do gerente, mas eles têm o mesmo propósito. Então, submissão diz respeito de um entendimento de uma missão comum, de pessoas que entendem o que deve ser feito e concordemente fazem aquilo para alcançar o seu propósito, seu objetivo. Amém? Então, submissão, quando a Bíblia fala que as mulheres sejam submissas ao marido, ele está falando que a mulher tem uma missão igual do marido. Ela entende qual é a missão, entende qual é o propósito, de criar filhos à imagem de Cristo, de deixar um legado, uma herança para a sociedade, de pessoas, cidadãos decentes, independentes, colaborativos, cooperativos, preocupados com o bem-estar coletivo e não egoísta, não focado em si mesmo. Então a missão da mulher junto com o marido é que eles juntos, num só pensamento, com o coração concorde, eles têm uma missão comum de fazer chegar a família nesse propósito. Agora Deus estabeleceu que a autoridade da família viesse através do marido. Então a mulher tem uma submissão, tem uma missão comum, mas ela concorda com ele. E quem não concordaria com um homem que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? E se entregar por ela, se colocar à morte por ela. Então, se alguém ameaçar a sua esposa, você não se coloca na frente dela? Claro, né? Seu tesouro. Me lembrei do irmão Kleber lá em Recife. O carro dele foi sequestrado. Ele, a esposa e 2 meninos. Aí o cara tirou ele do carro, tirou a esposa e tá levando o carro com as crianças. Aí a esposa falou assim: não, deixa meu esposo aí e me devolva as crianças, leva ele. Aí ele olhou para ela assim: como assim? Não é melhor deixar todo mundo e levar só o carro? Mas ela pensou que tinha que fazer uma barganha com o bandido, né? Não, deixa as crianças e leva o meu marido. Mas a questão é que o homem se coloca na posição de protetor também. Ele se coloca na frente da mulher. E é o que diz a palavra: como deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, você está em concordância com um homem desse, não deve ser difícil. O problema das relações familiares, inclusive na igreja, são as disfunções, né? As famílias disfuncionais. Às vezes o marido não age como marido, negligencia suas atribuições, sua responsabilidade. Aí a mulher começa a assumir coisas que deveria assumir. Aí começa a ter uma distorção, uma disfunção. E até os filhos confundem, eles ficam na dúvida: quem é que manda naquela casa, quem é que dá a palavra final. E aquilo que é disfuncional é que gera complicação. Na carta de Tiago, ele fala que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Quem leu esse texto? Pois os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, cheios de si,
mais amantes dos seus prazeres do que amantes de Deus. Então você percebe por aí que essa carta não foi dirigida para o mundo, que a Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus. E na carta ele diz que esse homem, desses tempos difíceis, ele é mais amante dos prazeres que amante de Deus. Então é uma pessoa que está reconciliada com Deus, está na igreja, mas ela começou a amar mais a si mesma. E isso gera disfuncionalidade e começa a gerar problemas de eficácia da igreja. Porque a Bíblia fala que para o homem conseguir crescer, ele tem que se diminuir, ele tem que se esvaziar. Quando Paulo diz em Gálatas 2:20 que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que eu abri mão da minha sabedoria, minha inteligência, minha autoridade rabínica, meu conhecimento religioso, para que Cristo pudesse se mover através de mim. Então ele teve que sofrer um esvaziamento para se submeter à autoridade de Cristo. Aí o que acontece? A igreja, ela começa a ser disfuncional quando a gente começa a pensar mais em si mesmo. Os pais começam a ter problemas em casa e na família quando começam a negligenciar aquilo que é sua responsabilidade. E essa quebra de autoridade, ela é um princípio do mundo. Quem acredita que estamos nos últimos dias? São os últimos dias. Eu não sei quantos faltam ainda, mas tudo caminha para isso. A política, a ciência, a natureza. Olha como ela está bramando. Terremotos sempre teve no mundo, mas nunca antes como está tendo ultimamente agora. Grandes terremotos, abalos sísmicos, tufões, ciclones, a violência da natureza contra a humanidade. São os últimos dias. E segundo o texto de 2 a Tessalonicenses 2, diz: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando-se que Ele mesmo é Deus. O filho da perdição tem texto que chama de o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. Iniquidade vem de uma expressão que é no grego, que fala de o homem que não segue normas, não segue lei. Ele é uma palavra chamada anomos, sem norma, sem lei. Então nós vemos uma tendência da humanidade de seguir por uma visão de um mundo sem norma, de um mundo onde a autoridade ela é subestimada, ela é desvalorizada, ela é ridicularizada. E tentam confundir a autoridade com autoritarismo. Mas a autoridade ela é um princípio de Deus, um princípio divino para manter o equilíbrio das coisas, das estruturas. Então, na outra aula o pastor falou que existe autoridade na família, onde os pais, o pai ele é autoridade, os filhos se sujeitam aos pais.
dentro do trabalho, ele fala que os servos devem respeitar e obedecer aos seus senhores como quem serve a Deus. Ou seja, você não vai fazer o seu trabalho bem feito só quando o patrão estiver olhando. Aí você vai trabalhar como quem trabalha para Deus. Olha só, isso eleva a sua dignidade do seu trabalho lá para cima. E olha que naquela época que ele escreveu isso, não tinha as leis trabalhistas como tem hoje. Não tinha férias remuneradas, final de semana, descanso semanal remunerado. Não tinha isso naquela época. O que o Paulo escreveu lá em Colossenses? Servos, submeta aos seus senhores como quem submete a Deus. Não trabalhem só quando estão olhando, mas trabalham como quem trabalha para o Senhor. Então ele levantou a dignidade do trabalho. Então, ele falou sobre a autoridade dentro da sociedade civil também. E o texto mais emblemático ele falou em Romanos 13:15, 13 de 1 a 5, que fala que todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então toda autoridade é por Deus estabelecida. E aí ele diz mais, que quem segue a lei, que quem segue a justiça, não deve temer a autoridade. Mas o malfeitor sim, aquele malfeitor, ele deve temer a autoridade. Por quê? Porque ela foi constituída para o bem, ou seja, para o bem comum. Então, eu quero atenuar um pouco a pressão dessa palavra autoridade com a seguinte frase. Gravem essa frase e anotem. O exercício da autoridade é o mesmo que o exercício do cuidado. Entende isso? Você tem aqui um semáforo aqui na esquina, aí ele quebrou. Aí fica lá com o carro parado, esperando a vez de passar. Quem é que para você do outro lado? Ninguém. Você fica ali horas até que o trânsito do outro lado pare para você conseguir entrar. Aí de repente surge um policial, digamos que seja um cara do BPTran. Aí ele para o carro lá, levanta com autoridade e manda todo mundo parar, para que esse lado aqui transite. Aí depois ele para aqui, para esse lado aqui transitar. Então ele exerceu uma autoridade delegada pelo Estado para o bem comum, para o bem público, para o bem daquelas pessoas. Isso ocorre em questão de segurança pública, onde tem uma confusão, uma briga, um tiroteio, um gente armado de faca e tal. Aí você fica torcendo que apareça o quê? Uma viatura policial, um homem investido de autoridade para, em nome do Estado, defender o bem comum daquele povo. Então, autoridade é o exercício do cuidado. Não é uma coisa ruim, ela é positiva. Quando você fala assim, meu filho, não suba aí, desce agora. Nossa, você é autoritário? Não, você é cuidadoso. Porque o seu filho de 1 ano, 2 anos, se ele subir muito alto, cair, ele pode quebrar o pescoço. Então você exerceu autoridade para cuidar daquela situação. E aí me parece que o pastor começou a entrar no tema da autoridade dentro da igreja, né? Foi até onde ele começou a falar. E aí é onde a questão da autoridade fica muito mais sério. Hebreus 13:17, ele até leu o texto. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele. Olha só, submissos, submissão. Então você deve entender que a sua missão está submissa à missão do pastor, em concordância. Se não houver concordância, não tem caminhar juntos, não tem alinhamento. É por isso que o Senhor fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. O jugo é uma canga que ele permite que os bois andem no mesmo passo.
Então, se você não tomar o jugo de Jesus, submeter, a caminhar, a andar junto com Ele concordemente, você não vai conseguir ser submisso a Ele, ou seja, entender a missão e o propósito. Isso demanda esvaziamento de você mesmo. O exercício da autoridade é o exercício do cuidado. Jesus se esvaziou, se fez homem, se submeteu à cruz, para que Ele recuperasse a autoridade. Para quê? Para cuidar agora da igreja e das pessoas que viriam depois daqueles discípulos. Lembra do texto de João 15, versículo 15? Que diz assim: eu não chamo vocês de servo. Faltou abrir um parênteses, né? E vocês são servos, e eu sou o Senhor. Aí ele fala assim: eu não chamo de servos mais, porque o servo não entende o que o Senhor faz. Deixa eu resgatar o texto completo. João 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, eu me submeti ao que meu Pai falou, a palavra que Ele me deu, a direção dEle, e essa mesma palavra eu trouxe para vocês aqui. E vocês agora, vocês entenderam o meu propósito, entenderam o que eu vim fazer aqui, e vocês estão unidos comigo no mesmo propósito, na mesma missão. Isso é submissão. E só que antes ele fala assim, ó: vocês são meus amigos se fazer o que eu os ordeno, o que eu mando. Ou seja, o amigo entende o que o Senhor quer falar. O servo entende o que o Senhor quer falar, e isso o torna amigo. Mas isso não lhe dá liberdade de desobedecer. Não, eu entendi, tá, mas eu vou por aqui. Então você não entendeu a missão. O submisso, ele entende o propósito, entende a missão, e ele sabe que se ele seguir a orientação do Senhor, do Mestre, você vai cumprir o propósito, vai cumprir a missão. Aí o texto fala em Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos, ou seja, tenham a mesma missão, o mesmo propósito a eles, pois eles velam pela alma de vocês. Olha aí, a autoridade que Deus deu para o pastor não foi para ele sujeitar, mas para ele cuidar. Então o exercício da autoridade é o exercício do cuidado, do cuidar, é amor manifesto. Pois eles velam, cuidam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará nenhum proveito para vocês. Então a ideia de autoridade como um cuidado, ela é muito antiga, vem lá desde a criação. Mas no Novo Testamento fala que Jesus estava no barco com os discípulos e Ele mandou o vento calar a boca e a chuva parar e o vento cessar o seu ruído. E eles falaram assim: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Ficaram perplexos com a autoridade de Jesus. Só que Ele usou aquela autoridade naquele momento para mostrar que estava cuidando deles, e também para que eles tivessem fé e entendessem que essa autoridade, uma vez delegada para eles, eles iriam exercer essa autoridade sobre a natureza, sobre os demônios,
sobre as enfermidades, sobre o mundo espiritual. E eles seriam representantes de Jesus na terra, como nós o somos hoje. Mas para que Ele nos deu autoridade? Para cuidar. E eu, na semana que eu falei sobre isso, eu até citei o texto de Jó 38, acho que é versículo 12, que Deus, Ele confronta Jó e lhe pergunta: onde você estava quando eu determinei para o mar que ele vai quebrar suas ondas aqui, nessa praia, e daqui ele não vai passar? Quando eu lhe pus ferrolhos e determinei os seus limites. Ou seja, Deus estabeleceu a autoridade dele sobre o universo, porque não se trata apenas de até onde o mar alcança. Tem toda uma dinâmica por trás disso, da gravidade da lua, do sol, do universo todo, que impacta aonde o mar vai chegar. Então Deus ordena todo o universo para que a terra se torne um lugar propício para que a vida humana se desenvolva e o homem possa viver feliz aqui na terra. Amém? Aleluia. E quando ele determinou o lugar de parada lá da arca de Noé, ele disse para Noé assim: olha, enquanto houver vida na terra, vai haver chuva e sol e estações do ano. Ou seja, vai ter alimentos no tempo certo, vai ter chuva, sol, estações do ano, para que haja colheitas, para que o homem possa sobreviver e viver bem nessa terra. Então Deus estabeleceu sua autoridade no universo, na terra, na natureza, no meio ambiente, para cuidar de nós, para que tivéssemos uma vida boa nessa terra. E que vida boa que nós temos. Quando eu penso que a terra tem manga, eu penso: Deus, será que vai ter manga no céu? Que fruta boa, maravilhosa. Mas eu brinco assim, mas é que Deus, Ele fez coisas deliciosas para nós e nos deu a percepção disso. Imagine quando na época do Covid, que as pessoas perderam o paladar. Tem alguns que não voltaram até hoje. Meu cunhado é um deles, o Elias. Está com dificuldade de sentir gosto das coisas. Puxa, isso é uma perda enorme, porque Deus fez todas as coisas deliciosas para que nós pudéssemos usufruir como um benefício, como uma dádiva de Deus. Então, quando você resiste a essa autoridade, você não apenas está perdendo a conexão com Ele, você está perdendo o cuidado dEle. E esse cuidado, Ele nos influencia de tal forma que você vai sendo conduzido por Ele para o melhor caminho. Esse é o caminho, andai nele, diz o Espírito aos corações dos homens. E você vê o comportamento das pessoas hoje tão terrivelmente autodestrutivos, que você pensa assim: meu Deus, o que levou esse ser humano a se destruir assim? A Bíblia fala para você amar ao próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não consegue se amar, como é que ele pode amar o próximo? Como é que ele pode amar a Deus? E como é que o homem chegou nesse estado de autodestruição? De autossabotagem. A Bíblia também explica isso. Em Romanos capítulo 1, tem uma sutil mensagem sobre a autoridade aqui. Romanos capítulo 1. Fala aqui o seguinte, que no versículo 20: pois desde a criação do mundo, Romanos 1, capítulo 20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder
e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ele está dizendo que a criação, pela sua perfeição, magnitude e complexidade, ela revela a Deus. Então o homem não tem desculpa por não perceber Deus, porque é tudo muito perfeito. Não dá para imaginar uma orquestra tocando uma música de alta complexidade sem um maestro por trás, dando a direção para aqueles tantos músicos individuais. Thomas Edison, eu sou fã dele, eu cito muito Thomas Edison. Ele criou um sistema solar mecânico. Ele era muito bom em mecânica. Ele criou um sistema de correias e polias, que ele girava uma maçaneta e ele simulava o sistema solar, os planetas, o Sol, tudo girando ali. Aí chegou um amigo dele, ateu, e falou: puxa, Edson, que coisa extraordinária, que mecanismo engenhoso, que perfeição, quem que fez isso? Aí o Thomas falou assim: minha deixa. Ninguém. As peças foram se juntando aí, se congregando uma com a outra, se entrando num acordo em comum, se comunicando, aí se juntaram e montou isso aí. Aí ele: você está de brincadeira, né? Ele falou assim: então, não é isso que você acredita? Você não crê que Deus não existe e que o universo se formou por uma explosão do acaso? Como você consegue imaginar então que essa coisa tão engenhosa alguém teve que ter criado, e você não acredita que a engenhosidade do universo, que é muito, 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 muito superior a isso, não tem ninguém por trás disso para criá-lo? Então o homem, ele para se rebelar contra Deus, ele cria argumentos assim, desconexos. A Bíblia fala de sofismas, né? De argumentos elaborados, bem estruturados, que convencem, mas não tem base, não tem sustentação. Aqui o texto fala que o homem não tem desculpa, porque Deus se revelou na criação. Aí ele completa no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, a sabedoria do homem cria argumentos loucos, que quem tem um pouco de bom senso fala assim: não, esse cara é maluco, que ideia maluca é essa? E ele acredita nisso, e ele convence outras pessoas de que isso está correto, e ele estrutura um argumento, um sofisma, um pensamento bem organizado, e convence pessoas que aquilo está certo. Tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, mesmo percebendo Deus na criação, eles não se submetem a Deus e criam seus próprios deuses, porque esses próprios deuses, eles podem ser manipulados. Eu não me submeto a eles, mas eles se submetem a mim. Por isso os deuses pagãos têm nomes: Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus das águas, Deus da chuva, Deus do trovão, porque ele se manifesta de acordo com a minha necessidade. Deus da fertilidade, Deus das causas impossíveis. Agora Deus é o que? Eu sou. Aleluia. Deus é o eu sou. O que? Tudo. Eu sou tudo, eu preencho tudo em todas as coisas, e tudo se submete à minha soberania, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele é o Senhor, ele é o soberano, ele tem domínio sobre todas as coisas, e ele exerce a sua autoridade para cuidar. Aí o texto continua: por isso, ou seja, em consequência dessa rebelião do homem, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas
e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, aí ele reafirma, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começando a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo pela sua perversão. Qual foi a perversão do homem? Não adorar a Deus. Qual foi a consequência? Deus o entregou a uma mentalidade sem lei, a nomos, sem regra, iniquidade. Então, o homossexualismo em si não é o pecado, ele é a consequência, ele é o resultado do homem ter se distanciado tanto de Deus, que ele não tem mais influência da sua autoridade. Sabe aquela vozinha que te fala, irmão, não faz isso. Opa, o que você fez? Está errado isso. Aí você tem razão, você volta, se arrepende, pede perdão, se reconcilia com o irmão, com o porteiro do prédio que você maltratou, você volta, me desculpe, eu me excedi. Aquela vozinha, a sensibilidade que você tem, é Deus falando no seu coração, e você se submete a ela o tempo todo, e por isso você está bem, vive saudável hoje, porque as misericórdias dele se renovam em seu favor todas as manhãs. Mas quando você começa a resistir a essa voz, você começa a se voltar contra essa voz, você começa a adorar as coisas em lugar do Criador. E por isso que a Bíblia fala, procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Procurar o reino de Deus é se submeter a um rei, ao reinado de Deus. Quando você inverte as coisas, aí você cai aqui, ó. Valoriza as coisas, aquelas demais coisas ganham mais valor do que a prioridade, que é o reino, a submissão, a sujeição ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, ao Deus eterno. Essa inversão produz o quê? Entrega. O que é entrega? Você não está mais sujeito à minha autoridade, então eu não vou te cobrar mais nada, você está por conta própria. Por isso Deus entregou esses homens a uma predisposição mental reprovável. Olha só, uma predisposição mental reprovável para cometer coisas inconvenientes. Por quê? Porque o pendor da carne, ela é para o mal. A carne pende para o mal. Quando Deus entrega, aí soltam-se as amarras das restrições que você tinha, daquela consciência ativa, submissa a Deus, submissa ao Espírito Santo. Aí o homem começa a fazer coisas absurdas e começa a se degradar, a se destruir. E ele recebe a punição em si mesmo, segundo a palavra, não é porque Deus está punindo ele, mas é a consequência dos seus próprios atos. Porque é muito grande a degradação do homem longe de Deus. Mas onde tudo começou? Quando ele começou a colocar as coisas na frente do Criador das coisas e do reino dele. Começou a valorizar mais aquilo que era passageiro ao que é eterno, aquele que tem todo o poder e autoridade. E aí, essa visão de desvalorizar, ridicularizar, ignorar, pregar contra a autoridade, é uma visão moderna desse mundo. Não é à toa, porque para que se manifeste o homem da iniquidade,
ele vai precisar de apoio, de concordância de uma geração corrompida, uma geração que não tem regra em si mesmo também, não tem lei, não obedece, não se submete, é egoísta, hedonista, focada nos prazeres, naquilo que lhe satisfaz. Porque a autoridade, ela é delegada para nós cuidarmos. Se você quer ser cuidado apenas, aí fica muito difícil você conseguir estar em consonância, em concordância, em submissão àquele que te chamou. Tem muita gente que vai para as igrejas pelo que ela pode oferecer. Vai no site, procura. Tem berçário? A música é boa? Tem ar-condicionado? A bateria está protegida por uma barreira, um aquário? São boas as cadeiras? O pastor é legal e prega bem e é coaching? Então essa pessoa está procurando um serviço evangélico. A partir dessa premissa, ela se distanciou completamente do original pelo qual nós somos chamados. Paulo, ele fala em Efésios, acho que é Efésios, né? Capítulo 1, fala que ele se coloca diante de Deus de joelho, em favor daquela comunidade, e oro para que Deus lhes dê discernimento, ilumine os olhos do vosso coração, para que você entenda o quê? Primeiro, a esperança do seu chamamento, que seria, traduzindo, seria o entendimento do porquê você foi chamado, você sabe? E peço mais, peço que Deus se revele para você a suprema grandeza do seu poder. Uau! Glória a Deus! E para que esse poder? Essa autoridade? Porque se você entender para que você foi chamado, esse poder é bem-vindo. Para quê? Para você exercer o cuidado sobre aqueles que Deus colocar ao seu alcance. Amém? Então, tem a Jerusalém, tem a Judéia, tem os confins da terra. Mas onde Deus colocar você, e aqueles a quem Ele colocar seu cuidado, Ele vai disponibilizar o seu poder, autoridade. Mas antes, você tem que ter entendido a esperança para que você foi chamado. E Paulo, ele enfatiza isso. Olha, eu oro incessantemente por esta causa. Olha que os judeus oravam em pé. Era a tradição judaica. Aí Paulo fala, por esta causa eu me ponho de joelhos. E eu oro a Deus para que vocês possam entender. Deus, faça-os entender. Por que foram chamados? Por que estamos aqui? E dá discernimento para eles, para que possam entender o poder de Deus que está disponível para aqueles que entendam a primeira premissa. Esse poder está disponível. Crônicas, acho que a primeira Crônicas fala: os olhos do Senhor passam pela terra, procurando se fazer forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então existe um poder, uma fonte de poder inesgotável para aqueles cujo coração é totalmente dele. O que é o coração dele? Um coração submisso, um coração que entendeu o Senhor, não é mais servo, é amigo, porque entendeu. Como ele entendeu o quê? Entendeu para que ele foi chamado. Aí Deus disponibilizou o poder dele, para que ele possa exercer esse poder e cuidar, trazer pessoas, expulsar demônio, curar os enfermos, ensinar o quê? Ele falou assim, ó, ensina eles tudo aquilo que eu vos tenho mandado, para que eles aprendam também o quê? A obedecer. Porque se eles me obedecerem, eles vão entender o meu amor. O meu amor é para aqueles que me obedecem. E quem me ama, me obedece. E quem eu amo se torna meu amigo. E quem é meu amigo é porque entendeu o propósito para que eu chamei. E quem entendeu esse propósito tem poder, tem autoridade que eu vou delegar. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Já perdi o fio da meada. Sim. Aí o Paulo tem mais uma oração ainda. Não é só você entender para que você foi chamado. O poder de Deus disponível para quem foi chamado entendeu isso. Mas ele pede para Deus mostrar para nós a esperança da glória. Aleluia. Que é o que nos move. A nossa motivação deve ser essa. Quem lembra de Lucas 10, a missão dos 70? Que chega Jesus todo empolgado. Olha que maravilha, os demônios submetem a nós. Aí ele fala assim: eu sei, eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Aí ele fala: mas não obstante, não se alegre por isso, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então a autoridade de Deus, ela é disponibilizada para a igreja, para nós, visando o bem maior. E o bem maior é isso: Cristo em nós, esperança da glória. Existe uma esperança de glória tão maravilhosa, indescritível, que nós não podemos captar com a nossa mentalidade humana, mas o nosso coração tem um gostinho. Todo culto, aqueles cultos maravilhosos que Deus se manifesta, você se alegra, dá vontade de morrer, de alegria, de prazer, da presença de Deus. Essa vontade de morrer que você tem às vezes é a esperança da glória. Você sabe que tem coisa melhor. Eu sei que tem coisa melhor lá tem coisa melhor, e eu sei que eu vou chegar lá. Então a autoridade de Deus a nós disponibilizada tem a ver também com a esperança da glória, porque ela busca o bem maior. O bem maior é que todos nós cheguemos lá, naquele grande dia, e vai valer a pena. Amém? Vamos encerrar então. Eu peço só que o Senhor, mais uma vez, nos conceda sabedoria, revelação, discernimento, e ilumine os seus corações, o meu coração, que possamos entender essa mensagem, essa palavra. Podemos carregar no nosso coração essa certeza, convicção para que nós somos chamados, essa certeza que tem um poder disponível para nós atuarmos nesse reino, e que nós temos por fim uma herança indescritível, a esperança da glória que Ele colocou em nós. Amém.